Bom. Começar, pedir para vocês fecharem os olhos. Vamos respirar profundo, todo mundo. Realmente se conectar. Realmente soltar tudo que está desgastado. Se colocar presente aqui nesse momento, em verdade. Sentindo o peito, sentindo cada parte do corpo. Respira profundo, solta devagar, descarregando o dia, os momentos, a mente. Vai vendo surgir no topo do céu, direcionando-se para a sua cabeça, um raio rubi dourado, esse raio celestial do amor, da paz, da devoção. Ele vai tomando conta de cada parte do seu corpo, descendo pela cabeça, passando pelo pescoço, ombros, braços, tronco, as pernas, saindo pelo profundo dos pés, se tornando raízes profundas que vão no núcleo da terra, segurando no coração de Gaia, de Mãe Natureza, gerando essa nutrição contínua, acima, abaixo, que é vocês em cada parte. Vocês veem esse raio rubi ficando mais profundo e mais forte em algum local do corpo onde vocês sentem de energizar mais. E ali ele permanece, onde será trabalhado até o final do nosso encontro, até o momento de descansar. Vocês acolham com muito amor, para que a gente possa, de fato, começar nossos estudos. Ave Maria Madalena, Ave Maria Madalena, cheia de beleza e graça, Mãe Maria é convosco, bendita sois vós, mulheres, bendito é o amor que permeia teu ventre e teu amado companheiro que o reverencia, Jesus. Santa sacerdotisa, recordais da união sagrada desde a matéria até a espiritualidade. Libertai homens e mulheres das feridas antigas e dos falsos pudores. Abençoai nossos corpos para que vicejam e nutram a natureza selvagem, livre e prazerosa. Mulher iniciadora, apóstola de Cristo, guardiã do cálice sagrado, derrama em nós teu bálsamo de cura, desperta em nós a memória, de mãos dadas andaremos aos templos de Ísis, com danças, cantos, perfumes e rosas louvaremos. Rezos e magias sustentaremos. Guardiã alquímica do santo graal sagrado, ouvimos o seu chamado. Nos dai a bênção da transformação, nos guiando pelos caminhos da vida e da morte. Amém. Vamos lá. Cadê, pessoal? Todo mundo conseguiu ler? Certo. Eu não consegui terminar. Eu também não consegui. Tranquilo, gente. Faltou um pouquinho. Eu li, mas não entendi, assim, porque a primeira vez que eu entrei em contato com essa leitura. Não, fique em paz. Eu acho que você chegou no... Parece que, eu não sei, para mim, pelo menos, foi a parte mais difícil que a gente já teve até agora. Então, fique tranquilo. Inclusive, quando você puder, acho que se ver as gravações também já ajuda. Certinho. Oi, Miriam. Boa noite. Realmente tá bombando. Miriam, acho que é a sua primeira vez também, não é? Olá. É sim. Não, na verdade é a segunda vez. Segunda? Lá no comecinho. Bom que você voltou. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom, então, vamos lá, né? Nossa Senhora, tá. Não sei nem por onde começar, gente. Foi tanta coisinha que eu fui anotando, mas
Mas ao mesmo tempo é porque eu faço umas vídeos de anotação meio pra mim. Mas tá, vamos lá. Acho que eu vou começar falando então. E aí a gente vai dando andamento aí. Quem sentir de falar umas coisas. A primeira parte que eu notei foi logo no início ali, que foi na página 103 mesmo. Vai falar sobre essa distinção, né, das três mulheres, que seria a Miriam pecadora, a Miriam de Betânia, a Miriam de Magdala, que obviamente que é muito limitado isso, né, colocar simplesmente essas três fases num qualquer ser que seja, mas eu percebi muito esse lugar dos portais alquímicos mesmo, a gente fala ali nessa Miriam pecadora, que seria esse portal do Nigredo, que é esse justamente da purificação extrema, onde a gente entra ali realmente na lama e no caos, e vai olhando e vai lutando com todos aqueles demônios, e vai colocando cada um em seu lugar, que é o trabalho que ela realmente fez, né, para chegar onde ela chegou. E aí a Miriam de Betânia, que é esse portal que a gente fala que é o albedo, que é esse portal quando a gente, de fato, começa a enxergar, ver o outro, a se iluminar, até essa conjuntura de luz ali mesmo, né, onde estava muito escuro e denso. E aí a Miriam de Magdala, que é Maria Madalena, que é o portal que a gente fala que é o rubedo, que seria tipo a fase alquímica final, que é quando você chega à grande obra, né? E que é a rosa vermelha. A rosa vermelha é quando a gente chega na grande obra da alquimia, de fato, que é quando tá tudo absolutamente integrado, masculino, feminino, todas as polaridades, cada parte, e assim vai. Então, não tem muito isso. Que seria, na verdade, justamente esse antropos que eles falam, né? Que é o humano divino. É essa fase da alquimia, quando a gente atinge esse lugar de ter lutado com os demônios, ter colocado eles em seus lugares, de notar, de perceber, de estar atento a eles, porque eles vão circular, né? Eles não são, tipo, eles vão de desaparecer para todos sempre, mas o que importa é justamente a gente saber o que fazer quando eles estão ali circulando, ao ponto de não temer, sabe? É uma coisa que, tipo, o umbral, ele já foi iluminado, assim, não tem que ter medo ali. Então, enfim, notei isso. Má, Oi. antes de você mudar de tópico, eu posso só comentar, porque eu anotei, tipo, a mesma coisa. A primeira coisa que me chamou a atenção foi essa questão das três mulheres, que no início eles colocaram como três mulheres, e depois eles falaram que acreditavam que eram três etapas, né? Três fases. Só que na hora me remeteu, tipo, as três fases da deusa, sabe? E foi uma coisa que meio que me... Não sei, tipo, eu achei... Claro que reduzir a três fases é simplório, mas assim... Eu achei bom de certa forma, sabe? Sei lá, fez sentido, assim, para mim. E logo depois eles falam, tipo, da questão das 7 maneiras de encarar o feminismo, sabe? E também me contemplou de alguma forma, tipo, essa tríade e o 7, assim. Mas, enfim, pode continuar. Não, demais, perfeito, você arrasou. Eu tinha nem me tocado, mas eu tava aqui, mas é super as 6 fases da Deus, com toda certeza do mundo. Né? Eu achei que fez sentido, assim, para mim, a primeira coisa que me veio na cabeça. Demais, 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 demais. Muito legal. É isso mesmo. E Maria Madalena vai trazer muito esse lugar, né? Ela teve uma passagem céltica muito forte, ela traz muito desse lugar da bruxa mesmo, tanto que por isso que fala tanto da materialidade do corpo, né? Do sagrado e do pagão, e assim vai, que é essa integração mesmo. E Maria Madalena vai reforçar e fortalecer cada uma dessas partes mesmo, sem desgastar, sem anular uma pela outra, assim vai. Então, tem tudo a ver, assim, com essas faces e tudo mais. Muito legal. Aí, vamos ver. Enfim, também nenhuma várias aí, eu sempre acho legal essa parte de ir entendendo, assim, esses demônios que supostamente, né, possuíam Maria Madalena, o quanto tá em absolutamente todos nós, o quanto é forte isso, assim, esse lugar, e o lugar dos 7 pecados, eu queria até compartilhar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela, porque quando eu estava falando dos 7 pecados, eu estava vindo de um estudo da Kriya Yoga,
E aí ele chegava numa parte onde falava justamente sobre os pecados em cada parte do nosso corpo, o que é a parte humana, que seria tipo transmutação desse pecado, e a parte divina humana. Então, era uma tríade assim que ele fazia e colocando justamente relacionado aos pecados. Como é que, gente, eu sou uma velha, eu sempre esqueço como é que compartilha. Acho que Hoje eu vivi uma sincronicidade sobre exatamente isso. Sobre a correlação. Mas é assim, vocês estão falando da jornada de Maria Madalena, né? Ela protege muito a gente, sempre senti muito a energia dela forte. Mas é isso, eu nunca me aprofundei na jornada espiritual bíblica. Mas eu tô me identificando muito com o tarô, quando a gente tá falando das deusas, dos arquétipos, porque meu caminho foi meio por aí, e ontem eu vi 777 no relógio de contar caloria. Eu até fiquei zoando, porque tipo, guias gordofóbicos e tal. Só que hoje eu acordei com uma sincronicidade muito doida de que, olha que louco isso, porque a minha energia tá mudando, meu padrão vibratório tá mudando, meu paladar tá mudando. Porque dependendo do que eu coma, eu vou manter uma energia no meu corpo que não vai ajudar o meu padrão a subir. E eu tô precisando me manter no padrão alto. Então, nessa sequência de você entendendo como você tá se limpando, porque meio que não é que vai sujar, mas você tem que ancorar paus. Eu tô numa fase da minha jornada que eu tô voltando a ancorar paus, energia de paus de fogo, porque senão você não se mantém, tipo, você cai. Não adianta ir por ouros, tem que ser por paus. Paus precisa estar mantido. Você precisa estar mantido na energia do desejo, mas é meio que não se perder nele. E aí hoje veio isso muito limpo pra mim, assim. Você tá precisando mudar, eu já venho mudando há um tempo, a sua estrutura de alimentação, porque a sua energia não suporta mais a forma como você se alimenta até aqui. Não dá. A conta não fecha. Se você comer açúcar, você vai ficar agitada. Se você ficar agitada, você vai ficar ansiosa. E a minha mente já tá num nível de ansiedade bem controlado, assim. Parece que depois que eu consegui manter minha energia num padrão X, a minha ansiedade melhorou muito. Então parece que quando eu como açúcar, tipo assim, lá vai ela. Caraca, entendeu? Então, assim, essas pequenas correlações entre corpo, espírito, comportamento e manipulação mesmo, assim. Acho que a carta do mago, ela é muito o que todo mundo tá fazendo aqui, ou no geral na vida, sem perceber, que é o quanto tá literalmente tudo conectado o tempo inteiro, de uma maneira quase exaustiva. Porque quanto mais você tá percebendo, hoje eu passei por uma encruzilhada, é triste, assim, eu vi um cachorro morto. Depois eu vi um cachorro deitado dormindo. Depois eu vi um stories de um cachorro sendo ressuscitado. Então, é bizarro, assim. Tipo, quanto mais conexão você tem, de fato, mais você vê alinhamento em tudo. E acho muito louco porque você tá falando isso do corpo e dos pecados e tal. E, cara, eu acordei hoje falando, nossa, eu tenho que parar de comer açúcar. Porque se eu comer açúcar, não dá. Não é uma questão de ser bom ou ser ruim. Eu não vou conseguir me manter leve, vibrando leve. Eu vou ficar densa de energia. Total. Inclusive, você falando, Gabi, eu lembrei muito da própria Ayurveda. Acho que a Jaque vai conseguir falar melhor disso, se quiser, mas desse lugar que a gente fala que são os alimentos que incentivam tamas dentro da gente. Acho que é esse o nome, né, Jaque? Que é justamente esse lugar mesmo dos alimentos que realmente levam a gente para esse local do pecado. Você entende, assim, o pecado, né, nesse lugar da materialidade mesmo, que de fato corrompe, que são embutidos, açúcar, enfim, são as próprias carnes vermelhas, enfim, carnes no geral. Então, faz total sentido, eu tenho sentido muito essa necessidade também de realmente, assim como se utilizar muitas coisas no meu interior, se utilizar a alimentação é uma delas, muito profundo mesmo. Vocês estão vendo minha tela? Sendo... Sim. Boa. É porque eu não vejo vocês, então que vocês falem. Mas é basicamente isso aqui, ó. Tem a parte do corpo, linkada com a qualidade negativa, que seria ali justamente os pecados, a qualidade que é humana e a qualidade divina. E aí, depois eu posso até mandar esse print para vocês. Mas, enfim, achei muito legal. Eles vão trabalhar as tríades ali, desde o terceiro olho até cada um desses elementos. E, enfim, mas basicamente é isso. Quanto a qualidade humana, ela já é grandiosa e consciente, e assim que atinge ela, ainda é possível e se deve passar para uma qualidade que é divina humana mesmo, né?
Então, enfim, achei muito bonito. Eu acho que é legal também ver, entender isso nas partes do nosso próprio corpo mesmo, de onde pega mais, onde estou com questões, o que está rolando aqui, onde geralmente, sei lá, eu tenho dores, eu tenho problemas, e linkar mesmo com a nossa vida, com, enfim, trazer para esses lugares dessas qualidades. É isso. Quero compartilhar isso. Nossa, Amado, depois manda o print, sim. Eu achei que faz muito sentido essa correlação que eles fizeram. É muito legal, né? Oh, Eu mando, sim, mando lá no grupo. Enfim, e é isso, né? Aí vai chegar ali na parte que ela fala. Eu tô falando umas coisas, uma coisa depois eu volto conforme a gente for falando, mas que fala justamente, a gente pode notar que esses demônios são consequências nefastas dos nossos atos nocivos, né? Em cada parte, tanto que, né, não tem como relembrar ali no início do Evangelho, quando fala o pecado, em verdade, não existe, sois vós que fazeis existir o pecado, né? É esse lugar, é por essa natureza que está corrompida, que está adúltera, e aí o que se faz é justamente ir se utilizando mesmo, né? E ir se cercando de fato de forças que elevem esse ser quando a natureza está adúltera, quando a gente não sabe onde se basear, quando está tudo bagunçado, quando está difícil, quando está perdido, se basear nesses seres grandes mestres e ouvir, realmente cercar a vida disso. Por isso que a alimentação também está inclusa nesse lugar, né? Porque é realmente, gente, assim, é um ato de ir limpando e para limpar, e para a gente conseguir, para fazer isso transicionar para um local de mais fé, de devoção mesmo. Que esse lugar que ela traz, que o Raio Ruby traz, é se cercar, de fato, assim. A gente tem que fazer esse movimento acontecer, sabe? Pra gente, assim, de coisas que são puras pra gente, assim, pro nosso coração, enfim. Muito legal. E aí me veio também... essa parte depois eu falo. Eu vou ficar confusa. Se vier, eu falo. E aí chega uma parte aqui que ela fala, que ela tá falando sobre o fato de Jesus ter enxergado ela, né, fez com que ela verdadeiramente pudesse... Como fala? Eu esqueci o nome quando você vai expulsar um demônio. Exorcizar. Exorcizar todos esses demônios, né? E aí, o que eu anotei é justamente esse lugar, tipo, ela teve Jesus, né, para conduzir, para estar ali, para um enxergar o outro, né? E a gente aqui, o que seria esse novo olhar? É justamente enxergar o quanto tudo é ele, sabe? Quanto cada parte é ele olhando de volta para você, sabe? No momento que eu contemplo uma flor, eu tô olhando Jesus ali e ele tá olhando de volta para mim. É justamente se colocar nesse estado de pura e completa contemplação do que for, é o que faz o olhar de Deus se voltar para nós e curar esses lugares que precisam ser curados, sabe? Enfim, esse lugar da contemplação também estava vindo muito forte ultimamente e fala muito nessa parte do evangelho aqui sobre isso, né? Eu achei muito legal, assim, real. Eu sempre acho bom quando chega nesses lugares. Eu vou ler aqui esse trecho que mas a nosso aviso não seria necessário dissociar o aspecto final de Miriam de Magdala, que seria justamente essa face alquímica que já está completamente perfeita, iluminada, integrada, das outras faces do feminino que ela soube encarnar, da mais carnal à mais espiritual. Fazer isso consistiria, de novo, em rasgar a veste também inconsútil que o mestre quis para ela e trair este longo caminho de unificação e de integração que ela simboliza. Então, esse lugar, né, de desfragmentação do nosso feminino mesmo, de não conceber todas as partes, é um lugar que trai a Deus, trai a gente mesma, trai Renata. Então, assim, quanto é de fato esse lugar profundo de contemplar, de abraçar, de ter profundo amor, de ter profunda compaixão, sem ilusão, assim, com cada parte, com cada lugar mesmo, sabe? Eu acho isso muito legal, assim, muito profundo. E entra nesse lugar do humano, né? Ela, Jesus, de novo, foram humanos, seres humanos. E eles estão mostrando que é isso, que eles foram tudo isso, sabe? Então, quem somos nós para ficar justamente criando pecado de falar, nossa, eu sou
um merda, eu sou péssimo, é isso, e aí fica ali e fica se chicoteando pra sempre, sabe? Enfim, é isso. Ai, gente, aí fui escrevendo mais coisas, mas eu vou dar a palavra, porque senão vai ficar só eu falando aqui. Então, por favor, alguém traga anotações, questões, quem tá mais acostumada, Kelly, Má, Jaque, para ir abrindo portas, mas as meninas chegaram agora também se sentir à vontade, podem falar. Vou até fechar meu áudio, quer saber, hein? Vamos lá. Vocês batalhem. Maiara, que sempre fica caladinha, aí solta umas coisas boas. Boa noite, gente. Vou dividir o que eu anotei aqui. Como eu coloquei ali no chat, eu vou complementar aqui com o que eu anotei, aí eu faço uma síntese. Eu anotei essa parte aqui que me chamou muita atenção, que diz assim: a presença do amor encarnado torna livre Miriam de Magdala em relação a essas potências, né, que no caso seriam os demônios, das quais dizia-se que ela era habitada. Ela se sente reconhecida em sua dimensão sombreada e plenamente humana, a imagem daquele que a amou em sua inteireza. Então, para mim, né, eu senti muito esse local de... A gente tá ali sempre, tipo, vendo os defeitos, vendo as coisas como sombras, e aí são demônios, né, como já foi comentado, e não sei o quê. E aí se chega essa presença, né, que é a presença crística, que é o próprio amor, né, que na verdade a amor em sua inteireza. Para mim, nesse momento, a minha consciência alcançou esse local de, assim, se alguém chega e te ama inteiramente, essa pessoa te mostra, tipo, essa dimensão de você também se amar dessa forma, sabe? De você também entender que os demônios não são demônios. É parte de você, é uma integração. Tanto que depois ali, né, no texto, ele vai falando ali sobre não ser o local ali de enxergar o Cristo ressuscitado, não ser nem natural nem sobrenatural, e sempre eles estão voltando, o autor, né, tá voltando a nossa consciência para a união, para esse local do entre mundos, para esse local que é de unificação mesmo, né, de integração de tudo. Eu achei assim lindo, e eu fiquei pensando, nossa, realmente, né, só dá mesmo para alcançar uma perspectiva de amor mais elevada, assim, de sentir mesmo no corpo todo, quando a gente entende que as sombras não são, tipo, demônios, não são para você ficar no campo de batalha lutando, são partes de você e partes importantes de você. E lá naquela parte dos demônios também, que veio para mim, eu lembrei do nosso encontro, porque tem uma parte que o autor fala assim, não eram 7, no caso seriam 12, né? 12 demônios. E eu lembrei da gente falando dos signos, né? E tem uma citação de Hermes Trismegisto, que ele fala dos 12 guardiões do tempo, e que cada um deles era um portal, tanto de pecado, né, entre aspas, quanto de ascensão. Então, o excesso, né, cada signo tem luz e sombra, né? Então, o excesso seria um pecado, e a luz daquilo dali, o alinhamento primordial daquilo seria um portal de ascensão, né? Então, passar por esse portal dos 7 ou 12 demônios também seria parte dessa ascensão de Madalena, né? De não enxergar mais os demônios como demônios, mas como guardiões que ensinam, sabe? Então, para mim, tipo, olhar para isso, olhar para as minhas sombras e entender que, nossa, vocês são legais, vocês estão aqui para me ensinar, então, pera, eu vou sentar e aprender, né? Para mim, isso foi muito, muito importante, gente. Nossa, total demais, amiga. Isso é um movimento que tá vindo muito forte mesmo. De entender mesmo esse lugar desse trabalho com as sombras, de olhar nos olhos da serpente, né? Que para mim era sempre muito avassalador e aterrorizante até entender que essa serpente é simplesmente o amor, mesmo assim, genuinamente, puramente o amor. E aí tudo se transformou, assim, de verdade. E é transformador, a gente subestima muitas vezes a sensibilidade das pessoas no geral, e o quanto um olhar pode, de fato, transformar. Então, conforme, de fato, a gente trabalha, esse lugar do olhar que a gente tem com a gente, e com essas sombras, e tudo isso, sem estar num local esquizofrenado, sem estar em um lugar, assim, com muito amparo, com muita calma, com muita lucidez, assim, com muita realidade, sabe? Muito pé no chão também com todo esse lugar.
a gente transforma isso e ao olhar para o outro verdadeiramente também, assim, sem estar iludindo com as partes dele, tá ali para se colocar de fato pegando aquela pessoa, isso transforma a vida daquela pessoa também, sabe? E começa nesse lugar que vai sendo integrado, assim, começa as células dela, sabe? As coisas começam a reverberar, é óbvio que de cara, assim, ela não vai entender, mas algo ali vai mudar de fato, então isso é muito forte. E sim, Gabi, é isso mesmo, assim, o portal para mim ele se elucida cada vez mais, quanto é um portalzão mesmo de coração. E o quanto essa integração ocorre lá é muito profundo, de fato. Muito legal. Cobra, eu sou serpente solar na minha harmônica. E é muito louco isso da cobra, cara da Kundalini, né? Quando eu era criança, ariana, eu tinha muita energia, eu tinha muito medo de cobra, muito medo de cobra, muito medo de cobra. Eu manifestei abuso por causa desse medo de cobra, e aí, karma, vida passada e caralho. Mas hoje em dia, eu entendo claramente que é poder. Então, tipo, é um lugar de eu não quero mais ser poderosa. Quando eu fui poderosa, eu fiz muita merda. E aí você agora tem que ter sabedoria pra lidar com o poder de uma maneira sagrada. E o legal pra mim da cura ancestral, nessa etapa de todo o trajeto, é que você entende que o seu poder não é só seu, né? Que você é literalmente um pedacinho. Você tá mais de tipo, eu estou aqui ajudando, colaborando, organizando o poder de muita gente. E é bonito ver isso, porque aí volta pro lugar de Hiro que você tá falando, que é de reverberar e de compartilhar amor, porque você começa a olhar para trás, para todo o sofrimento que essas pessoas que não tiveram sabedoria e oportunidade de estar nesse lugar agora, e vai unificando, e aí vai integralizando. E esse lugar do olhar de Jesus para Maria Madalena é muito louco. Eu tenho teoria sobre isso, é isso, todo o meu processo é muito empírico, então para mim é até difícil afirmar coisas, mas eu tenho uma teoria bem intensa de que, de fato, o divino masculino não tem poder nenhum, é tudo material, eles só são a sombra da terceira dimensão. Então, basicamente, as mulheres e espíritos masculinos sem alma. E eles só conseguem se movimentar de acordo com o nosso movimento, porque a vida está na gente. Só que, ao mesmo tempo que isso é bonito no sentido de que o poder é nosso, né? O poder de realizar, de desejar, de ser demoníaca, de fazer bruxaria, de vender, de converter, eles têm a espiritualidade, então eles têm o olhar de Deus para com a deusa, e aí por espelhamento tudo integra, porque não existe separação, é tudo um só que uma grande face de uma coisa da outra. E aí o difícil, eu até falei isso com a Kelly um dia, o difícil é explicar, porque quando você entende, você fala, meu Deus, e aí você entende, de repente você vê e as coisas vão de fato se integralizando, mas quando você explica para alguém, aí usando feminismo, paralelo, não, mas as mulheres... É muito complexo, porque de fato a sociedade moderna deu uma invertida na forma como a gente lê isso. Então a gente nega muito o feminino. Ontem mesmo tive que explicar que meus anjos querem que eu emagreça ou pare de comer açúcar. Aí eu me vejo parecendo uma coisa que eu não sou. Eu não sou gordofóbica. Eu não sou... Por que os anjos são gordofóbicos? Não, porque é uma questão matemática. Se você come muito açúcar, você fica ansiosa. E aí você não consegue ter as ideias que tem que ter. Você não consegue materializar o que você precisa. Então, de fato, eu amei o negócio da qualidade divina, porque é muito isso, assim. Tem toda uma programação e uma sutileza, um sutil, né? Uma vez uma taróloga usou essa palavra comigo e eu acho que foi a forma mais legal de alguém explicar Deus pra mim. O sutil. O sutil é sutil. E o sutil é extremamente feminino. O feminino é extremamente forte, muito mais forte que o masculino. Mas ele sempre, ou quase sempre, se anula. E aí o poder espiritual do masculino, que é agressivo, porque a energia Yang, ela é agressiva, ele se manifesta na maioria das vezes em dor. Então é muito doido, porque ao mesmo tempo que a gente olha para Jesus e a gente olha para Maria Madalena, a gente entende que o amor vem de Jesus, quem manifesta o amor para a gente é ela como grande mãe. Assim como Gaia é uma mulher e está manifestando essa força de existência aqui e tal. Cara, quanto mais eu entendo, assim, mais ao mesmo tempo eu fico assustada e eu fico aliviada. E as coisas vão acontecendo de uma maneira muito generosa e bonita. E também de uma maneira muito assustadora e assustadora. Que esse lugar que vocês estão falando dos demônios, ele é real no sentido de que não existe muito bem e mal, sombra e luz. O que existe é a vida. E aí o que existe também é a sabedoria de acho que, aprender a proteger a vida que é mais frágil para ir cuidando do que é mais forte, para ir equilibrando.
Mas eu passei muito tempo da minha jornada espiritual negando não a sombra, mas negando a feira, negando ouros. Até por, eu acho que questionamentos sociais, porque a gente é criado para fazer isso, né? Para negar a materialidade. Tipo, ah, não, tudo que é material é errado. E agora eu vivo um ponto de conhecimento, de sabedoria, que é uma luta. Não existe a menor possibilidade de você se iludir e achar que não será. É. Só que você precisa vencer de alguma forma. E vencer é se entregar. E se entregar é acreditar piamente no amor de Cristo e parar de resistir. Tipo, se joga, tipo assim, desmaia aqui, tá tudo bem, confia em mim. Sabe, assim, é muito louco. Eu sou a sombra, eu estou aqui. E acho que a maior dificuldade que eu sinto no meu feminino hoje em dia é essa, tipo, mas como você não tem que fazer nada? Não! seja você, seja, e o resto a gente tá fazendo. Que é isso, vem de lá pra cá. Mas a gente manifesta que como isso de fato foi. É estranho, né? Como o design disso é muito. É óbvio, a gente tá grávida o tempo inteiro da vida. Tipo, das ideias, das coisas, e manifestando vida, e manifestando vida, e manifestando vida. A fertilidade tem muito a ver com isso. E acho que tudo que é feminino na Terra e tudo que é masculino tá o tempo inteiro introjetando essa vida. Total demais, amiga. Obrigada, inclusive. Inclusive, tem lugares aí no hinduísmo que falam que, na real, é que eles não. Eu vou falar em yang, mas não é em yang que eles usam, né? Tipo, feminino e masculino, mas assim, que tudo aqui é feminino mesmo. Porque é feminino, que só Deus que é masculino. Então, a nossa integração é justamente com eles, sabe? Então, tipo, não é uma integração, enfim, de tipo, ai, nós somos feminino e masculino. Não, a gente é só feminino. E a gente está integrando com Deus, que seria esse masculino, assim, que isso é o processo, né? Assim, né, para algumas dessas vertentes e tudo mais. E eu lembro muito isso também. Alguém quer falar? Quem não falou? Mari, oi. Bom você estar aqui. Só para dar boa noite, né? Oi, boa noite. Boa noite. Jaque, Maiarinha vai ficar calada hoje? Eu ia só falar uma coisa que a Kelly trouxe dessa questão das sombras, porque eu lembro que quando eu estava lendo, eu lembrei muito de Jung, né? E ele traz muito isso da sombra, que é um processo de humanização e tudo. E me contemplou de uma certa forma de lembrar que, tipo assim, de não endeusar, né, ela, assim. E aí eu, como o belo TDAH que tenho, comecei a pesquisar, tipo, Jung e Maria Madalena, para ver se, tipo, ele já tinha, sei lá, se já tinha alguma correlação, né? E realmente tem, muita gente faz essa correlação entre eles dois. Enfim, mas era só para falar isso, que eu lembrei da gente não endeusar nada, nem ninguém, assim. Eu queria falar sobre aquela parte também dos demônios, né? Quando eu tava lendo, eu me lembrei de um sonho que eu tive um tempo atrás, não muito tempo. Tinha um senhorzinho, acredito que talvez seja algum guia, e ele me perguntava assim: mas você já olhou nos olhos dela? E eu lembro que antes eu tinha feito uma pergunta do porquê que eu sempre voltava para esse lugar de, né, aquelas questões difíceis da vida, né, que a gente olha como difíceis, de curas mesmo. E as sombras se manifestavam bastante. E eu ficava me perguntando: será que eu não estou evoluindo em nada? Sempre volto para esse lugar. Aí eu tive esse sonho e eu não tinha entendido muito bem a pergunta dele. E ele disse novamente: você olhou nos olhos dela? E aí eu entendi que, na verdade, era a sombra, né, os demônios, que não tem como acender se eu não integrar elas. Eu percebi, eu estava bem no meio desse processo de dor de novo, que eu percebi que eu não estava querendo passar por ele, eu estava querendo ignorar, que eu não aguentava mais aquilo. E aí eu comecei a contemplar mais aquilo com um pouco mais de carinho, com um amor até também. E foi diferente das outras vezes, então de alguma forma eu tô, sei lá, caminhando aí melhor depois dessa outra visão que eu tive. Perfeito. É isso mesmo, né? O caminho de
Na real, o caminho de autoconhecimento sem auto-amor é uma ilusão, né? Porque a gente não vai estar vendo com realidade, assim, de fato, as coisas como são. Vai estar sempre num olhar enviesado para algo, um ódio, para uma malícia, para algo que está ali já conturbado. Então, é muito importante, assim, esse lugar mesmo. E é isso, de chegar no ponto que você olha nos olhos da serpente e enxerga amor, de fato, porque é isso que ela é mesmo. Também não se achar menos vista pelo divino, né? Que também entra essa parte do amor divino, que lá no começo do meu despertar eu tive a experiência de sentir isso muito forte através da minha contraparte. E ele me mostrou isso, né? Que tudo aquilo que eu achava bonito fora... Ai, eu vou chorar. Já estava aqui, basicamente. Sim. Sim. Que coisa linda! Meu Deus, você é linda, Miriam! Nossa, que lindo, 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 lindo. O que eu mais tenho sentido é felicidade, assim. E é estranho, porque agora que eu tô bem desapegada, porque minha contraparte só me irrita, eu me sinto muito feliz. E eu me sinto muito estranha de estar em situações extremamente estressantes. Meu pai tá internado. E tudo estressante, a vida me testando, e do nada eu fico assim, caraca, eu tô viva. Caraca, né? Deus é muito maneiro, cara. Tipo, a vida é eterna. Eu fico me sentindo meio drogada, porque eu tô muito em conexão com a minha energia de pausa, ela tá limpa. Então, assim, é um processo muito difícil que a gente tá vivendo todas aqui. Que são conhecimentos muito profundos, mas eu sou muito grata pela possibilidade de colaborar, de aprender e de sentir. Porque é isso, né? Você sente muito medo do seu poder, sente muito medo da sua história, da sua magnitude espiritual, de quem você já foi, dos sonhos. Mas quando você chega nesse momento de perceber que você também é o divino, é um lugar meio de. Eu entendi tudo agora, Deus, seu mal. que eu acho que ajuda a perceber Deus como um igual, assim, não como igual porque de alguma forma ele está ressonando com a gente na mesma consciência, mas porque ele já passou por isso tudo. Assim. Então eu gosto muito desse olhar de caraca, Deus, quando você estava aqui nessa posição que eu estive, e aí, quero ver, sabe assim, e isso me acolhe muito, assim, muito bonito o seu choro, assim, sempre que eu entro em contato com pessoas que também estão de alguma forma em travessia. Eu fico muito emocionada, porque, caraca, que rolê que é o amor de fato incondicional, assim. E que privilégio que é conhecer esse amor, que a gente vai vendo que é um privilégio mesmo. É real um privilégio, né? Porque é justamente é esse lugar que é a busca da visão, né? Então é justamente tudo isso que quando Jesus aparece para ela e fala bem-aventurada você que me vê e não se assusta, né? Basicamente, é justamente esse lugar, né? Que a gente está trabalhando. É essa busca, assim, é esse local. Então, muito legal, gente. Legal. Obrigada, Miriam e Gabi. Alguém mais quer trazer algo? Seja um pouco mais para frente. Estou vendo aqui na minha anotações. Ninguém? Senão eu vou para frente. Tinha notado, inclusive, só complementando tudo isso também, essa frase que veio aqui, que é aquele que faz ver é o próprio Deus, luz que desperta em nós a luz. Exatamente isso, assim. Aí, uma coisinha boba, assim, básica, mas, tipo, logo depois dessa frase, ele tá falando sobre a conclusão do vale mais ver do que possuir, né, desse estado de justamente da contemplação, e eu tava viajando nisso, porque esses dias eu tava na praia, e aí eu ficava andando, e aí eu vi umas pedrinhas e conchas muito legais, muito bonitas, e aí eu pegava e falava tipo, de cara, não, vou juntar para levar, e aí me veio, tipo, muito claramente de, por quê? Por quê? Por que você tem que
possuir isso aqui, você não pode só contemplar, falar, nossa, que lindo, como é bonito, e verdadeiramente estar ali e deixar lá, sabe? Por que tudo tem uma necessidade de retirar, de possuir para embelezar algo, como se aquilo ali, em seu natural, já não fosse por si só belo, sabe? Não precisa ser meu para que eu possa contemplar isso bonito. Na verdade, a beleza maior está nisso, assim. Aí eu fiquei viajando nisso na praia. Oma, eu acho que, eu não sei, eu acho que era perto, assim, porque eu esqueci de pegar meu caderno de anotações, mas eu lembro que eu tinha achado muito bonita essa parte que fala que ela escutou as palavras, não por palavras ouvidas, mas por uma visão. E depois eles falam a audição pelo ouvido do interior e a visão pelo olho do coração. E, cara, eu achei isso muito bonito, né? Porque é isso, você não precisa ouvir, você não precisa ver, mas você simplesmente sente, né? Tipo, sei lá, do nada você sentiu isso de que, cara, do nada caiu uma ficha de que, mano, eu não preciso ter isso. Só o fato de eu estar aqui contemplando já é o suficiente, né? Esse dia eu também lembrei disso porque eu fui sair com os amigos e foi um momento muito legal, todo mundo se encontrando, não sei o quê, e a gente não tirou nenhuma foto. E aí no outro dia a gente falou, meu, como que a gente vai lembrar disso, né? Tipo, a gente vai esquecer e tal. E aí depois eu fiquei, mano, não, na real, a gente não precisa ver para lembrar, né? E aí me veio muito essa passagem na cabeça, assim. E eu achei muito bonito isso que eles falaram. Eles, parece uma galera, né? Mais do que tá lá no Evangelho. Tudo bem. Eu nunca sei como falar também se foi eles, foi elas, foram eles. Então. Muito bom, eles, nossos amigos. É, Eu tô nesse nível, com Jesus eu tô assim, mas eu não acredito. Outro dia eu sonhei com ele e foi muito estranho. Acho que de todos os sonhos que eu vi ele, gente, foi o sonho mais estranho que eu já tive, porque ele tava bem Jesus, o Jesus caricato, Jesus que voa. E ele ficava olhando pra mim, e eu não era só eu era eu, meu gênio. E aí ele olhava pra mim e falava, vem, entra na água, não é tão fundo. E tinha uma mulher me seduzindo, que provavelmente é alguma peguete do meu gênio. E aí foi muito estranho, porque eu acordei, e eu acordei falando, Lemúria, Lemúria. Foi tudo junto, assim, foi como se eu tivesse juntado uma lembrança muito profunda de alma com Jesus dizendo, querido, desperte, com uma realidade de agora, tudo junto. E eu fiquei, meu Deus, Jesus é muito meu brother. Eu já sabia que ele era muito meu brother, mas assim, ter visto ele, pra mim, assim, não é tão profundo, você não vai morrer, você não vai se afogar de novo. E eu gritando Lemúria, aí a Marcela dançou na praia Lemúria, aí eu tenho uma resistência ainda, aí eu mental, eu fiquei olhando assim, falando assim, gente, como pode, né? Lemúria. Lemúria é um pouco demais pra mim. Mas enfim, eu sinto, assim, eles como grandes amigos mesmo, assim. Maria Madalena eu acho que menos que Jesus, talvez. Porque eu sei que ela sempre tá comigo por conta do meu lenço vermelho. Antes de saber de tudo isso, eu usava sempre lenço vermelho na faculdade a vida toda. E quando comecei a saber, eu falei... Mas Jesus sempre. E eu acho que pra eles, assim, é tipo, eles agora pegam o controle e falam... Eles estão estudando a nossa vida! Muito bem! É como eu vejo, assim, eles cuidando da gente o tempo inteiro. total demais. Mari, você tinha levantado a mão? Você quer falar? Ou foi sem querer? Nossa, não. É porque eu sonhei também com Jesus e esse sonho me lembrou o meu. Achei meio interessante, assim, sei lá. É. Jesus ajudando a galera, gente. Eu já tive uns sonhos com Jesus também muito forte. Fala, Miriam. Miriam, inclusive, se você, eu não sei se você tá de fone, o que é, mas aí se puder falar um pouquinho mais perto, é que às vezes sua voz tá ficando meio distante, tá ficando bem baixinho. Ah, sim, tô de fone. Tá ouvindo? Sim. Ih, meu Deus, esqueci o que quer falar. Desculpa. Aí. Não, aqui. Ah, sim, lembrei. É que a Gabi falou sobre Jesus ser um amigo da gente e tal, essa sensação. Eu lembro quando Madalena e ele se apresentaram, logo no início aí, que eu não sabia o que vinha, né? Logo depois. Foi exatamente essa sensação de, tipo, reencontrando um amigo meu de
de tempos. Foi muito, muito gostoso de sentir. Eu fazia uma coisa com ele, Jesus, agora eu vou chorar, agora sou eu que vou chorar. Caraca, que ridículo, né? Tava aqui rindo, mas agora você me lembrou de uma coisa que eu fazia antes da minha dinâmica de saber. Já tava despertando, mas como ficava muito pesado, eu me imaginava abraçando ele. E ficava abraçada. E eu tinha uma coisa que ele ficava pra mim, calma, eu tô aqui. Você não tá sozinha. E é bizarro, assim, porque eu sou filha direta de Oxalá, assim, na Umbanda e tal. E aí, enfim, eu ficava, legal, eu e Jesus. E agora que eu sei de tudo isso, eu fico virada, ele realmente me abraçava mesmo. Tipo, não estava falsificando, era real. E esse cuidado é muito estranho, assim, porque a sensação que eu tenho com Jesus é de que ele tá tentando fazer a gente se perdoar. Eu tô num momento agora que eu tô 100% de boa com quem eu sou, com luz, com sombra, mas depois de muito custo. E acho que o que ele tentava fazer comigo, com a minha consciência até aqui, era, querida, calma, sabe assim? Era eu calma, calma. Olha o seu coração, calma. E ele sempre vinha nesse lugar de me colocar no colo. De fato mostrar pra mim que existia um feminino ali, que eu não precisava o tempo inteiro estar lutando, por mais que eu tenha sabe, por mais que a minha história seja uma história de luta, de guerra. Calma, não é mais agora. Então, assim, é muito louco como de fato ele é esse amigo, ele é esse protetor e ele é esse veículo, sabe, assim. E, cara, eu quase me emocionei, porque pra mim é muito estranho pensar que as coisas que eu senti e pensava antes não eram mentira. Porque quando eu imaginava a abração dele, não era porque eu queria, eu nunca fui muito religiosa, era por necessidade, era tipo, velho, ninguém aqui tá me entendendo, tipo, ninguém tá me amando, eu não tenho nada. E aí eu falava, porra, mas eu tenho Jesus, Jesus tá aqui. E daí era ele, e agora eu olho e falo, meu Deus, era mesmo. É muito intenso. É lindo demais mesmo. É muito profundo, assim. Hoje eu vejo também o quanto é isso, sempre esteve, de fato, sempre esteve. Sempre era ali, sempre algo. Assim, eu tinha muita conexão com anjos. Tem, mas era muito forte quando eu era pequenininha, assim. Desde criança mesmo, de eu pegar bonecos meus e falar, este é o meu anjo da guarda, porque ele tá sempre comigo. E eu ia dormir abraçado com ele, porque era o meu anjo da guarda. E eu tinha certeza, eu sempre soube que era, sabe, assim, umas coisas desse tipo. E mesmo Madalena, assim, hoje é surreal, assim, mesmo quando você vai vendo que sempre esteve ali. E que é isso, que nunca foi uma loucura, simplesmente. É real. Tipo, é real. Muito lindo. É muito lindo mesmo, assim. Faz muito feliz perceber. Mas aquela hora você foi salva pelo gongo, eu não quero falar nada, não. Hoje, qualquer do evangelho, que você anotou, sentiu. Coitada, é duro, né? Ser minha irmã. Aí eu vou direto em você, falando comigo. Oh, uai! Tem uma Mariana, eu achei que era ela que ela ligou o microfone. Deve ser a outra barra. Eu até estava abrindo meu celular aqui, eu sou muito fã de Jesus também, né? Nossa, eu sou. Meu Deus, Jesus, Jesus. E eu tenho uma ligação muito forte com água e, e com Jesus. E eu tenho uma imagem salva no celular, que aí eu estava procurando aqui para mostrar para vocês, que ela mexe muito comigo. Vou tentar mostrar aqui. Ah, não vai dar para ver. Será que eu consigo? Pô, peraí. Manda no grupo. Manda no grupo, Mari. Tá. Acho que é mais fácil. Deixa eu mandar. É o da água, né? Eu acho lindo. É ele me pegando nas águas ali. Linda. E é muito ligado a sentimento, água, né? Eu sonho com água toda noite, é oceano para lá e oceano para cá. E essa imagem mexe comigo. Ela é linda mesmo, ela, quando você encontrou ela.
te resgatando aí das marés, dos subconscientes, lugares onde a gente acaba afogando, né? Jesus é ótimo pra isso. Eu amo gente também. Realmente pega a mão mesmo. É lindo. Bom, alguém quer falar mais algo aí? Pode ir um pouco para frente. Vai chegar ali nessa parte bem ligada aos olhos, aos ouvidos, que ficam bastante tempo nisso, né, nesse evangelho. Essa parte foi a que eu senti mais dificuldade. Então, estou aguardando para ouvir vocês. O que eu salvei de resumo aqui, que eu escrevi, foram 2 frases que vocês citaram aí, você e a Jaque, que foi: aquele que faz ver é o próprio Deus, luz que desperta em nós a luz. Eu achei lindo, e a parte que para mim foi o resumo, eu não entendi nada. E quando eu li essa frase, eu pensei, acho que é isso, que é: não se trata de nossos sentidos carnais, olho ou ouvido, mas o olho do coração e o ouvido interior, que foi o que a Jaque comentou. Que para mim, eu acho que isso aí deve ser o resumo da explicação. Mas estou aguardando vocês, porque eu tive dificuldade nessa segunda parte de visão, audição, e é um negócio que está aparecendo muito para mim. É olho, meu Deus, olho para todo lado, esses últimos dias. Lá na fazenda, a gente estava na fazenda esses dias, aí minha filha pegou e desenhou um olhão no cachorro, assim, no corpo do cachorrinho, sabe? Eu falei, Elisa, o que é isso? Não, mãe, é um coração. Eu falei, um coração? Esse negócio tá parecendo um grande olho. E ela falou, é mesmo. Não é a mesma coisa. Olhe com coração, né, menina? Olha, olho do coração, tá escrito aqui. Então, tô aguardando para vocês falarem aí, para ver se eu entendo melhor essa parte, que eu achei muito difícil, essa segunda. Essa segunda parte foi mais dificinha mesmo, assim. Eu acho que tem muitos... É Madalena, né, gente? São muitos códigos, são muitas camadas, são muitas coisas que eu acho que vão ser pegadas aí cada vez mais, e conforme for lendo e relendo, vai ver cada vez mais. Mas uma das primeiras partes que eu grifei aqui dessa parte é: se a voz dos mortais se endereça à audição, é porque os oráculos nos revelam que as palavras de Deus são, a exemplo da luz, coisas visíveis. E aí eu gostei muito dessa frase, assim, foi uma das coisas que eu anotei para pensar mais sobre. Mas o tempo todo, né, vai falar sobre esse caminho, justamente disso, assim, da visão. Cadê aqui que eles até falam que, enfim, não se enxerga nem com a psique, né, nem com, enfim, e o quanto Madalena fala o tempo todo, é o caminho do meio, né, e aí a gente tá lá, o caminho do meio, porque não polarizar, porque o equilíbrio é tão mais profundo do que a gente imagina, esse lugar do caminho do meio, né, assim, só isso por si só são tantas milhões de camadas, são tantos códigos inscritos nesse lugar do caminho do meio. Parece que tudo tá aí, sabe? A minha sensação é que é só essa frase e ela diz absolutamente tudo. Ela esconde e ela guarda todos os mistérios, iniciações e coisas e detalhes e tudo, sabe? Para mim é muito isso, assim. Eu tenho visto cada vez mais, assim, esse lugar, que é o que toda essa parte do evangelho vai trazer muito forte mesmo, assim. Enfim, o corpo, a alma, o nous, acho que é nous, que é o espírito, e, enfim, essa foi uma das coisas que eu anotei. Tá, um pouco mais pra frente. Alguém quer falar um pouco mais acerca desse lugar enfim, de realmente olhos, ouvidos, enxergar? Cara, eu gostei muito. Eu anotei também algo sobre o caminho do meio, mas eu não estou encontrando aqui.
Mas falando do local do sentir, quando eu tava lendo essa parte, não sei o quê, eu pensei a mesma coisa que você, tipo, tá, beleza, nem lá nem cá, é no centro, né? Aí também tem aquela questão de você olha com os dois olhos, então você, né, olha das duas formas, depois você faz ali uma síntese, não sei o quê, e eu fiquei refletindo, falei, cara, eu vou anotar, depois eu medito nessa frase, nisso tudo. Mas pra mim, veio muito o local da contemplação. Esse Entre Mundos eu gosto muito, desde há muito tempo. Eu falo, cara, esse símbolo do Entre Mundos, ele é muito convidativo para, igual você falou, portais iniciáticos, entendeu? Exatamente isso. Porque não é nem uma percepção, como o autor falou, do espírito, né? Nem da psique. Tá entre os dois, é uma união e tá entre os dois, né? Como ele falou, e tá, mas que tá entre os dois. E lá no finalzinho vem falando de uma questão de ser presencial, né? É necessário presença. E eu lembrei que no sufismo tem a iniciação deles basicamente é a contemplação. Então você vai ficar ali, o seu caminho do meio é um grande vazio silencioso, e você vai no seu silêncio, vai recebendo as coisas e continua contemplativa. De repente, no estado de presença, nessa contemplação, você entende tudo. Simples assim, sabe? E não vem de lugar nenhum, ou ao mesmo tempo vem de todos os lugares, sabe? Que você sabe, você viu, você já viveu, você é algo desse tipo. E eles costumam dizer que não se explica. Então não tem como um sufi te explicar o que é esse local, só você experienciando. E para mim, eu senti que era muito isso mesmo. Né? Quando eu estava lendo isso, eu falei, talvez esse Entre Mundos é um portal tão iniciático que cada um vai ter a sua própria experiência ali. E ela é altamente contemplativa. Então foi isso que veio para mim nesse contexto aí, falando de caminho no meio. Total demais. Né? Já? Você tá falando? Não, é que a Kelly me fez lembrar uma coisa agora, e você também, Má, falando de contemplação, gente, que semana passada, onde eu tô agora, é no meio do mato, né? E semana passada caiu uma chuva e acabou a luz. Só que assim, como é no meio do mato, eu não tenho sinal de celular, não tem internet, não tem nada. Então acabou a luz, acabou tudo, assim. E aí não tinha nada para fazer a não ser olhar a chuva cair. E aí eu fiquei, tipo, um bom tempo contemplando os raios caindo, tipo, lá longe, a chuva. E aí me veio esse estado de presença, de tipo, porque eu não tinha mais onde estar, eu não tinha mais o que fazer, eu só podia estar fazendo isso que eu estava fazendo, sabe? E aí foi uma sensação tão boa de estado de presença, tipo, de parar de me preocupar com qualquer coisa, porque eu não ia poder fazer nada, que foi muito libertador, assim. E aí, vocês falando disso, agora me caiu essa ficha de que eu senti isso essa semana. É bom, né? Às vezes o estado meditativo ele tem que ser forçado. Ele é enfiado na gente. Não vai parar? Então, peraí. Aí a gente entra. Exato. Foi obrigatório, foi ótimo. Eu amo mais. Eu acho que é bem o que a Kelly falou, assim, eu vejo o silêncio como o maior portal iniciático, assim, que existe mesmo, e que é uma iniciação contínua, sabe? Tipo, todos os dias, por isso a meditação mesmo, e ela vai falar muito disso, esse lugar da contemplação é o lugar de estado meditativo, né? É o lugar iônico mesmo. Então, transformar essa meditação num local ativo. Então, o contemplar é transformar a meditação num lugar ativo. Então, todo lugar que eu estou, vou, faço, eu me coloco, de fato, para contemplar. Então, é esse estado que ele não cessa, né, nesse lugar. É muito doido, mas, enfim, são processos. Me veio uma coisa aqui agora, que foi sobre, na mesma linha de sufismo, eles falam que essa contemplação causa êxtase, né? Tem um êxtase esse local. E eu lembro que lá no livro, enquanto o autor fala do Entre Mundos, ele fala que é uma união, né? Então, eu fiquei pensando nesse símbolo, que toda união causa êxtase, de fato. Então, quando você se conecta e tá, tipo, bem ali no Entre Mundos, eu acho que dá para sentir esse êxtase aí. E você tinha comentado, Nath, sobre falar dos ouvidos, né? Da audição e da. Esqueci o outro, meu Deus. Eu não anotei nada, mas eu lembro que quando eu tava lendo, eu anotei pouca coisa, gente, porque hoje também eu tô mais contemplativa. Só li, reli, fiquei, ai, tá, recebo.
E aí, eu lembro que quando eu tava lendo essa parte sobre o ouvir, tá? Eu ia pensando, tem um trecho que ele fala sobre, eu não sei se os discípulos, alguém ter ouvido a voz de Deus, ter visto a voz de Deus, alguma coisa assim, vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu fiquei pensando que é de fato uma contemplação tão absurda que você não escuta a voz de Deus, você vê. Então, assim, é presença mesmo, porque é sentida, vista de uma forma que decodifica como ouvir, sabe? Aí eu lembrei de vários trechos da Bíblia onde eles falam sobre visão, sobre ter visto, acessado, e eles falam realmente desse local de uma grandeza assim tão celestial que não é ver com os olhos físicos, né? Como se fosse uma coisa assim, uma revelação. Falei, cara, eu vou querer meditar nisso, porque, nossa, deve ser o portal também. Nossa Senhora, demais, né? E tudo, né? Diferentes culturas vão falar desse lugar mesmo, assim, esse lugar de sufismo, você falou, desse êxtase, é o que na Índia eles vão chamar de samadhi, que é esse estado que se entra também de êxtase, que se une ao Criador, e é isso, não tem como explicar isso, tipo, nenhum yoga conseguiu explicar isso já, assim, com palavras. Pode falar, Vicky. É que vocês falando sobre os sentidos me veio assim que talvez seja não deixar de sentir ou essa questão assim, questões da matéria, mas sim quando solta assim vem essa união dos sentidos, né? Então tu tá vendo, tu tá ouvindo, tá tudo ao mesmo tempo ali junto. Demais. Isso é uma coisa até que eu tinha notado também, Vicky, que foi mais no início, assim, que ele começou a falar desse lugar do ouvir, do ver, e aí eu tinha notado justamente, será que esse enxergar não é, de fato, uma completa união de integração, né, entre, mais do que o sentido ver e enxergar, acho que de todos os sentidos, sabe? Porque, tipo, tato, tudo, assim, de todas as sensações, assim, eu acho que esse enxergar que a gente está falando, ele é um novo sentido que é criado através da unicidade de todos os sentidos integrados, sabe? Tipo, um negócio assim, meio confuso, assim, mas é a minha sensação. Eu acho que volta para esse lugar do caminho do meio, porque volta para o lugar que é integrar, porque volta para o lugar de êxtase do Criador. E é isso, né? Assim, sempre permeia esse local. Até porque também, para você conseguir esse lugar do meio, precisa olhar para todos os outros e ficar ali não é muito fácil, né, às vezes, muitas vezes. Total demais. E, inclusive, esses dias eu estava meditando, eu tenho muita conexão com Shiva, que é o grande destruidor, né? Das realidades, de tudo. E aí, o que me veio muito forte, eu até lembrei, porque é uma das coisas que eu tinha notado, mas eu pulei aqui, porque, enfim, mas já que você voltou nesse assunto, eu vou até comentar que ali no início, quando ainda tá na parte lá dos demônios, tem uma parte que eles falam de 7 pecados capitais: gula, fornicação, avareza, tristeza, cólera, vanglória, orgulho. E aí fala, évagre ajunta a estes o akédia, assédio. No grego, enfim. Deixar simplesmente de lado, abandonar algo, que é o desespero. Aí vem para a parte das patologias que alienam os homens, e aí fala das patologias da oralidade e fala das patologias anais, e aí coloca, entre aspas, avareza. E aí, quando eu tive esse encontro com o Shiva, ele falou, tipo, eu vim não é para destruir as polaridades, porque justamente esse lugar que você trouxe, assim, as polaridades fazem com que você enxergue ali e domine o caminho que é o centro de união de todos esses. Mas eu venho destruir a miséria. E ele me mostrou um ânus, tipo, um ânus, assim, sabe? Close. Então, a miséria, a avareza, esse lugar, assim, interior, sabe? Que é a profunda doença mesmo, assim, né? Que é a ignorância, que é justamente
esse lugar profundo, assim, de falta de consciência, mas de visão, de fato, sabe? Enfim, eu lembrei disso. Vou voltar aqui. É isso. Que eu tinha falado mais coisas sobre a visão. Eu tinha sublinhado também essa parte que ele fala, em outros termos, transformamos-nos no que amamos, tornamo-nos aquilo que conhecemos. O desejo do ser é o ser mesmo, que se deseja em mim. O olho pelo qual eu vejo Deus é o olho por qual Deus me vê. Enfim, as coisas que a gente já falou aqui. Mas eu gostei muito dessa frase, assim, eu sinto que ela também tem ainda mais camadas, aí eu deixei aqui sublinhado para eu pensar mais sobre ela. Muito legal. E vem aqui para a parte, a gente vai falar mais sobre a questão da verdade, a questão da imaginação, que está muito alinhada a esse lugar da visão, da audição também, que é outra parte, assim, do evangelho que eu acho muito doida, que eu acho muito legal. Muito legal mesmo, eu gostei muito, assim, a forma como ele foi trazendo, assim, diferentes visões, trazer Kant, enfim, da síntese, né, desse lugar que tudo cai, na verdade, no lugar da imaginação. Eu achei, enfim, eu acho complexo, mas eu acho incrível essa parte aqui, é algo que eu também quero estudar mais, mas também tá sublinhado. Então, a verdade é a nossa maneira de interpretar ou de sonhar o real, mais exatamente de imaginá-lo. O sonho é o eco em nosso imaginário do real que se deixa encontrar. Eu achei muito legal. E aí, cara, se alguém falar, pode falar, porque eu não tô vendo a tela de vocês, porque eu tô aqui no Evangelho, mas aí vocês podem me interromper. Porque senão eu vou entrar à frente, se ninguém quiser falar. É que essa parte aí que tu falou, eu fiquei confusa. Eu não sei se eu entendi bem, mas no final começou a me vir assim como se fosse essa dualidade de consciente, inconsciente, racional, o outro, mas eu não sei se fez sentido. Eu acho que super faz. Super faz sentido. É sempre esse lugar, assim. É sempre isso. De tipo. De tudo ou nada. Racional é sempre permeando esses locais. Então, sim, faz total sentido. Gente. Mas, eu acho muito legal. Eu gostei muito, assim, como, não sei se são pessoas que já passaram por depressão, processo depressivo, mas eu tive, assim, a depressão foi uma das coisas mais marcantes da minha vida, e eu tenho uma família que sofre muito desse mal mesmo, assim, uma parte da família do meu pai, todos eles têm muito, e, enfim, conforme fui adentrando a espiritualidade, estudando, novamente, você já vai entendendo muitas coisas, mas para mim, o evangelho, ele traz de uma forma tão incrível, assim, a ilustração clara disso, né, do que seria essa depressão, né, que é justamente o ser para a morte, né, que é esse lugar, que aí ele vai falar aqui, justamente de quando o espírito do homem não está mais voltado para o espírito de Deus, então ele volta-se para a psique, que o arrasta em suas paixões, né, as suas patologias. E aí ele vai descendo, né, então a alma, por sua vez, volta-se para o corpo, torna-se escravo dos instintos deste último, o corpo não tendo mais para quem ou o que se voltar, retorna ao nada, o que era composto é decomposto, e assim vai, e aí entra num lugar de vórtice que a gente chama ali de pulsão da morte, né, que fica ali no lugar de ficar sendo alimentado, e isso, assim, genuinamente, eu vi que quando eu passei, assim, por essa depressão mais profunda, eu tinha ali começou com os 16, foi mais ou menos até os 18. Só que eu percebi quanto eu nunca tinha me curado, sabe? Quanto era uma doença mesmo, assim, viva em mim. Por mais que tivesse parado remédio, uma vida ok, eu fui tomando muito esse lugar do quanto a guerra, a batalha
é esse lugar de doença versus consciência, sabe? Tipo, a luta é essa, assim, que eu fui parar para olhar mesmo, pensar o quanto eu estava profundamente adoentada, mesmo há pouco tempo atrás, sabe? Agora, com 27 anos, muito tempo passou, e mesmo assim, estava num lugar muito, muito adoentado, justamente porque os processos dentro de mim não estavam voltados de fato, assim, veemente para esse norte, para onde deve ser, era sempre de fato para as patologias, era um sim, sabe, para esse lugar das paixões, e, tipo, foi um processo super importante dentro daquele lugar ali de Madalena, né, de tipo, não anular as coisas como elas foram, que foi absurdo de importante, assim, ter toda essa visão, ter toda essa noção, mas eu achei incrível, porque uma das coisas que o hinduísmo foi me trazendo muito forte foi isso, assim, de acordar e falar, eu quero dedicar absolutamente tudo, cada respiro, cada ato, cada célula, qualquer coisa que eu fizer a Deus. E aí você sai da opção da morte. É literalmente você realmente impulsionar cada ato e cada lugar, porque é no seu interior. E aí é justamente esse lugar onde o espírito, o nous, se volta para o espírito de Deus. E aí isso é a abundância, né? Isso é a pulsão da vida. Isso é uma pulsão que não tem fim, e que mesmo os ciclos de morte vão estar alinhados e dentro desse local, sabe? Porque é para alimentar e para escutar cada vez mais esse lugar. Então, é muito incrível, assim, de novo, é isso, né? É estar nesses dois lugares, ter estado em outro lado da polaridade, assim, da profunda morte mesmo, morte real, e agora tá transitando, assim, entre esses mundos, de fato, assim, muito doido. Esse é um processo que eu achei muito louco. Falei pra caramba, alguém compartilhar alguma coisa com relação a isso? No 47. Eu achei lindo o que você falou e me lembrou uma coisa que me acalmou muito. Eu tinha muita ansiedade de conquistar as coisas, porque é o poder e tal. Aí eu entendi que a vida era eterna. Mas eu entendi isso antes de entender que eu ia entender isso mais profundamente. Eu entendi superficialmente em algum momento, assim. Minha mente sempre me acalmou muito. Isso foi decisivo no meu trajeto. Antes de entrar no despertar mesmo hard 2, eu tinha uma coisa de pensar numa coisa que me acalmava, e eu falava, não, peraí, isso aqui me acalma. Então eu segurava ali, vinha uma luz de lá e tal. Mas é muito doido, porque agora que eu entendo o infinito como uma coisa muito real, é realmente infinito, os ciclos de morte eles parecem um pouco menos assustadores. Mas também isso em consonância com a presença, porque aí aparentemente eu entendo o tempo como um tempo mais valoroso, porque eu sei que a materialidade está mudando porque ela está morrendo. Então é um lugar muito de, tá, eu preciso viver agora, o aqui e o hoje, porque eu estou morrendo, tudo está morrendo, tudo vai morrer sempre, porque tudo começa e termina. E aí a maior experiência, assim, de interesse nas situações vai ficando mais consciente, que você vai entendendo que você tá sempre passando por ela. E aí eu achei muito, quase um complemento, assim, que você tá falando do seu processo depressivo, de não encontrar a pulsão de vida. E o meu foi meio o inverso, é de ter tanta pulsão de vida que eu ficava paralisada. Tipo, meu Deus, o que eu faço com essa vida toda? E aí o paradigma do eterno, ele meio que me deu uma calma. Só vive e tal, agora eu tô encontrando um equilíbrio, mas é eterno. É eterno, não sai, não tem como sair, não vai acabar um dia. Você só vai se transformar. E aí, justamente por se transformar, é legal você viver o agora sendo você, porque você gosta de ser você agora. Então depois você vai ser outra coisa, e você vai querer ser quem você é agora. Exatamente isso. Exatamente isso. Esse lugar. Muito bom, gente. Só complementando que vocês me lembraram um processo meu também, que foi uma época da minha vida, assim, lá nos 22 anos, que eu tava quase como a Gabi, assim, com tanta vontade de viver, só que no meu caso, assim, era viver tanta coisa ao mesmo tempo, porque eu sempre ficava, tipo assim, um tempo super vivendo mortes e mortes simbólicas, depois super louco para viver um monte de coisa, só que gerava muita essa ansiedade, e chegou um momento que eu percebi que, na verdade, isso era o medo de não ter tempo para viver tudo e da morte chegar novamente. E foi quando, nesses processos com espiritualidade, autoconhecimento, e, cara, eu acho que assim,
a gente tem muito medo da morte, que é esse símbolo, né, das sombras e tudo mais, e a gente está aqui para aprender a amar a morte, porque elas são um processo de transformação. Então, tipo assim, não é matar, é transformar. A vida está sempre se transformando, como a Gabi falou, a natureza está sempre se transformando. Então, assim, é um processo natural e, para além de natural, muito amoroso. Então, eu percebo que várias vezes, quando a gente vai falar de morte, até eu me coloco nesse lugar, morte simbólica, morte isso, morte aquilo, a gente ainda traz todo esse peso para ela do tipo, nossa, você vai morrer, vai doer, sabe? Você vai sofrer, mas assim, só o apego faz a gente sofrer, sabe? Então, assim, eu fico sempre pensando, cara, e também tem uma outra questão que me veio agora, exatamente agora, que todas as vezes que eu falava, nossa, eu adoro a morte, os processos de morte simbólica, na verdade, o meu apego era com a dor, né, de passar por aquilo, aquela experiência, sabe, de fundo do poço, de romantizar também esse processo e não enxergar, na verdade, que assim, tá sendo amoroso, mas é o processo da transformação que é amoroso. A dor que você está sentindo por causa da sua resistência, aí já é uma questão sua de projeção, sabe? De não entender, de não querer soltar, de falar que gosta, mas não solta, não quer se transformar, não quer deixar de ser. E aí eu fui trabalhando isso dentro de mim, até para integração, sabe? De compreender que tá, a morte é muito legal, mas assim, a dor não, a resistência não. Então, e a morte, ela não traz isso. É você que, sabe, colocou isso como um peso que ela carrega, assim. Ela, por que ela vem com a foice? Ela pode chegar linda, amorosa, pegar na sua mãe e falar, oi, próxima fase, sabe? Então, acho que a gente tem que desconstruir muito esse símbolo coletivo. Nossa, amiga, total demais. Me enxergo muito nesse lugar. Eu é super pessoa de romantizar a morte nesse lugar da dor mesmo, assim, do prazer sádico, assim. E foi de um tempo para cá que realmente a morte começou a se apresentar para mim nesse lugar muito amigo, pacífico mesmo, isso, assim, o lugar mais pacífico que eu já tive contato e conheci mesmo, assim, que é esse lugar mesmo, assim, de profunda transformação, de profundos novos lugares, novos locais, a vida em comunhão, a vida acontecendo, os ciclos não parando, então vamos indo, tá tudo bem, e tá muito em paz, e como é algo que é cotidiano, assim mesmo, assim, é muito integrado esse lugar da morte, eu sinto ela muito diariamente nesse lugar da calma agora, da paz mesmo, sabe? De estar passando por processo, esse lugar do contemplativo, da meditação mesmo. Total. Que é muito isso mesmo. Então, olhar para ela com um viés de muita paz. Hoje, genuinamente, assim, eu fico feliz num lugar pacífico. Quando eu vejo que comecei a sentir algo, aí eu já começo a olhar para esse algo num lugar de muito amor. Porque é isso, eu tô vendo que tá ali incômodo e dando, porque é uma resistência. Aí, ao invés de eu me cobrar por causa dessa resistência, eu me perdoo por essa resistência. Então, eu olho para ela, sabe, e falo, eu sei, tá tudo bem, eu te perdoo, eu sei que tá doendo, é um processo, é uma processão para você, tá tudo certo. Aí a resistência também diminui, ela se sente vista, ela se sente olhada, como a gente tá falando, a gente olha e direciona um olhar amoroso, a gente tá fazendo assim como Jesus enxergou Madalena e acalmando esses processos interiores, então é isso que a gente faz dentro da gente também. Então, quando eu olho para isso, dentro de mim, é isso, a calma, sabe? E aí vem essa sensação de mais uma morte. Que bom. Passando, então vamos. E é isso. Naturalizar mesmo, né? Esse lugar de naturalizar, de fato. A morte, a paz, não fugir de nada, não querer sair de nada do que já está mesmo. E é isso. Para mim, o mais difícil desse processo da morte, de entender que ela é natural, eu nunca consegui lidar bem com a ideia da perda, então eu reprimo esse sentimento, fico longe dele. Mas é ter a consciência da saudade. E aí, até no tarô, eu tenho colocado muito isso na pauta da autoestima das mulheres e tal, atendendo, que é, quando você tiver 70 anos, você vai querer ter 27. Você vai querer olhar pra trás e pensar, caraca, com 27 eu era perfeita. E você tem 27 agora, então cuida agora. E acho que essa relação com ter consciência da presença das pessoas, assim, de pai, de mãe, de todo mundo, tá todo mundo crescendo, tá todo mundo teoricamente morrendo.
Então, a presença, que acho que é o grande paradigma de tudo, ainda mais nessa modernidade louca, ela é muito valiosa. Muito, 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 muito. A gente não. Sabe, a gente não consegue nem. Hoje em dia eu consigo mais. Mas é estranhíssimo essa equação de entender aonde a gente está colocando nossa energia de verdade. Porque a gente vai colher isso pra frente, mas principalmente porque é isso que a gente tá vibrando agora. E aí, essa equação eu ainda não consegui equilibrar em mim, porque quando eu olho, eu falo, beleza, é eterno. Mas eu tô aqui agora, eu gosto de ser eu aqui agora, eu tô com essas pessoas aqui agora. E eu preciso estar com elas aqui agora, aproveitando isso. E eu tenho consciência disso, mas não quer dizer que elas vão ter essa consciência, não quer dizer que o tempo vai acontecer, que o fluxo vai ser igual para todo mundo. O paradigma, teoricamente, é só meu. Então, isso eu acho pesado ainda para a consciência, essa compreensão de que é muito mais valioso do que parece ser. Que acho que a gente tende a viver no paradigma de que ninguém vai morrer, as pessoas isolam a ideia da morte. E aí, quando elas se veem diante da morte, elas lembram, e aí vem a intensidade de não ter aproveitado ainda e tal. Então, esse movimento de conviver com tudo, não só com pessoas, mas com tudo na vida, como se fosse de fato só no presente, só em presença que você tá consagrando, eu tô nessa página. E, cara, é muito estranho. É muito estranho. E a gente se sente não correndo contra o tempo, porque acho que a ansiedade não me pega mais. Mas olhar pra isso racionalmente como uma construção de consciência mesmo é difícil. Tipo, pra mim, a parte de entender morrer, nascer e a infinitude foi calmante quase. Mas a parte de entender a consequência de entender a infinitude, de não ter mais medo da morte, é a saudade. Não chega nem a ser o apego, mas é a sensação de eu sei que isso aqui vai passar rápido. E eu não vou conseguir nem sempre viver isso da melhor maneira possível, dar para essas pessoas o melhor amor possível, receber o melhor amor possível. E isso é estranho, e é a equação, né? Tipo, as escolhas, é muito naipe de ouros. Aonde eu tô botando minha energia? Em quem? Em quê? Que horas? Porque no final é isso. Sim. Mas às vezes eu questiono, será que esse lugar da extrema presença, ela é justamente um alinhamento muito direto com o desapego mesmo, sabe? É isso, não o desapego nesse lugar, vazio, tá, não pode se apegar, né? Eu ia falar um pouco, mas é muito mais profundo do que isso, assim, que eu vejo que a beleza da presença ilustre mesmo, ela envolve e abraça esse local do desapegar, né? Genuinamente, assim. Então, é algo que acaba não se tornando muito conflitivo. Enfim, a partir do momento que a gente, de fato, vai trabalhar nesse lugar, não que é tipo, pronto, agora estou desapegada, tudo, tá tudo certo, se passar, se tudo acontecer. Não é isso, assim, mas enfim, é um negócio difícil explicar, porque eu vejo que é esse lugar de transformação consciencial mesmo, assim, não tem como falar, é um negócio que você internaliza, você acaba vivendo, né? E por isso que eu sou uma grande entusiasta da palavra da meditação. Eu tocaria a campanha de todo mundo, falaria, você já ouviu a palavra da meditação hoje? Porque, assim, é muito esse lugar, sabe? Esse lugar, porque viram, assim, são coisas, questionamentos que até disso você abre mão, sabe? Porque não tem também o que ficar patinando ou enxugando gelo naquele lugar, assim. Porque, querendo ou não, ainda é uma profunda identificação que a gente tem, que seja com aquele elemento presente, né? E se eu tenho uma profunda identificação com aquilo lá, eu não vou desapegar, de alguma forma. Então, o estar presente, que entra muito naquele negócio do olhar sem possuir, né? Então, eu vejo que o estar presente deve ancorar muito esse lugar elucidado, de muita calma, de compreender o desapego sem desamparo, sabe? Assim, um pouco isso. Sim. Eu tive Kundala. Não sei se a Kundala me deu essa perspectiva ou se é da minha energia mesmo. Mas a Kundala me tirou completamente o desejo. E quando eu vi morrendo em paus, eu parei de projetar. Mas isso não foi bom. Mas eu parei de projetar qualquer coisa com qualquer ser humano no mundo, em relação a qualquer relação, qualquer trabalho. Eu meio que fiquei uma pessoa apática. Eu não entrei em estado depressivo, mas minha mente não estava produzindo ideias, não estava
Era como se eu tivesse exausto, meu espírito tava num estado de tipo assim, cara, preciso dormir, tô muito cansada. E agora que eu tô voltando, eu consigo perceber que às vezes a gente se identifica tanto com a nossa mente, mas tanto com a nossa mente, mas tanto com a nossa mente que a gente não usa a nossa mente. Que pelo menos pra mim, o estado de ressonância do corpo-mente para um lugar saudável é quando eu uso a minha mente como eu uso um smartphone, como eu uso um computador e sou a minha alma. O desafio é esse. Só que pra mim, na prática, o que tá sendo muito desafiador, não de negativo, assim, é uma experiência de consciência mesmo. É a percepção racional de que as coisas precisam de mim e de que eu não vou conseguir estar sempre nas coisas. Eu consigo perfeitamente estar em presença enquanto eu estou em presença. Então a gente tá aqui agora, eu tô aqui agora com vocês. Estou honrando muito esse momento porque ele é muito importante pra mim. Mas paralelo a isso, é uma consciência de, não estou pensando nisso agora, mas quando penso no infinito, penso. Meus pais estão envelhecendo, minha cachorra já vai morrer. É um olhar para a natureza, assim, que acho que tem a ver com o olho do coração, de que as coisas elas não vão ficar. E acho que antes de ter despertado, a gente tem uma ilusão, né? Dualidade. Ah, eu tenho todo o tempo do mundo para isso. E quando essa consciência floresce, você fica. Você não tem. E você fica, eu não tenho. Eu tô envelhecendo. E aí essa equação de entender para que você vai colocar cada energia ou quantidade é muito complicada. Pelo menos para mim. E aí vem toda a parte de alimentação, de disposição de energia, porque a gente tem mais energia, a gente consegue dispersar mais e dividir mais. Se não tem, a gente não consegue fazer nada. A gente fica o tempo inteiro num tumulto mental. Mas, assim, eu vi esse silêncio mental acontecendo e ele me mostrou que, de fato, eu não devo ter tanta identificação com a minha mente. É quase como se a mente ela fosse uma coisa que te deslumbra, né? Ela é um espelho, ela olha pra você e fala: Nossa, aqui é o lugar mais seguro do mundo, aqui você vai se divertir muito. E aí você sai da matéria. Quando a gente tá materializado. Então, não faz nem sentido a gente fugir. Faz sentido sim, enfim, 8.000 condicionamentos tóxicos. Mas é basicamente, cara, você está encarnado, então viva a carne. Só não viva a carne da maneira como você viveu até hoje. Viva uma carne menos problemática para todo mundo. E sai da sua cabeça, que você vai conseguir ter mais satisfação emocional. Mas esse lugar de equacionar é difícil, porque aí você equaciona tudo: trabalho, relacionamento, família, amigo, estudo. E aí nem sempre você vai conseguir. Primeiro, você não vai conseguir dar conta de tudo. Mas esse lugar de ter essa percepção clara de que as coisas de fato se vão, e é isso, é estranho. É estranho no sentido do consciente. Que eu acho que as pessoas que não estão despertas, elas não olham pra isso, porque elas não conseguem nem. É muito louco quando a gente percebe quando a gente caminhou, né, assim, tipo, na travessia. Nossa, as pessoas vão morrer, que medo de morrer. Aí do nada você olha e fala assim, nada a ver, já morri várias vezes. Aí você fica, meu Deus, todo mundo vai morrer, eu também. Caraca, eu tenho que amar as pessoas. E aí, enfim, a matemática disso a matemática disso. Que nem sempre as pessoas estão abertas para serem amadas. Na maioria das vezes, não. Elas estão com medo. Nossa, total demais. Isso aí tá sendo um processo pra mim também, real, assim. Principalmente esse último lugar que você falou de as pessoas não estão preparadas para ser amadas. E aí, conforme você vai se transformando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais esse amor, e, tipo, sem medo desse amor, é isso aí mesmo, é esse amor, e é esse amor. Só que entra muito nesse lugar mesmo, é muito doido, realmente. Entendo. Profundamente. Só para dividir com vocês, né? Estava escutando vocês vendo várias coisas aqui também. Esse local da morte, ele é desafiador de fato, né? E para mim, eu acho que uma coisa que pega muito, né? Falando pessoalmente, é a questão do desejo, que o Evangelho de Maria Madalena está trazendo bastante. Essa ilusão do ter, né? Então, assim, às vezes não é apego, né? Porque a gente acha que tá tendo alguém, que tá tendo alguma coisa, e as coisas elas estão morrendo o tempo todo, se transformando o tempo todo. Então você vai lá, conhece uma pessoa e fala: Caraca, me encantei, então quero pra mim. Só que assim, amanhã ela é outra pessoa, e depois de amanhã também, você também. Então, assim, você não tem aquilo. É uma ilusão tremenda. E aí a Marta tá falando agora do amor, e eu fiquei aqui refletindo, cara, o amor é isso. Ele acontece, né? Ele é o tempo todo. Enquanto as coisas estão mudando, enquanto as coisas estão se transformando, enquanto você está se transformando, a sua natureza, a natureza do outro. Então, até com objetos, né, que a gente acredita que possui,
Na verdade, não possui, porque você tá o tempo todo se transformando, não tem nada parado, né? É totalmente uma ilusão. E aí eu fico pensando, cara, por que a gente, tá vendo? Dá até uma resistência, né? De acreditar piamente que a pessoa que você começou um namoro há 1 ano atrás vai ser a mesma daqui a 2 anos, que vai dar tudo. Então, essa forma de amar explica. E o amor é isso, é totalmente adaptável à natureza dele mesmo, que é, né, mutável, se transforma, evolui, enfim. Eu fico, cara, falar assim é tão simples, mas na prática, o tempo todo a gente cai na ilusão do ter, sabe? De se encantar e falar que quer. E aí a Má falou hoje sobre a contemplação de por que eu preciso, né, pegar e levar para mim? Por que eu não posso só contemplar? Exatamente. Porque que mesmo quando a gente quando se estabeleceu contratos nessa terra, né, de casamento, de amizade, de namoro, disso, daquilo, por que a gente acha que assim tem que, tipo, pegar para mim, segurar muito firme, porque vai acabar um dia, ou tem que ser daquele jeito para sempre, não vai ser, sabe? E amar dessa outra forma deve ser muito mais leve. Isso que a gente está aprendendo, claro. Aí, como a Marcela falou, a gente também tem que ser gentil com o nosso aprendizado, de entender que tá bom, eu entendi, assim, racionalmente que é dessa forma, mas, sabe, a minha alma tá relembrando, eu tô no meu aprendizado. E aqui nesse tempo a gente tá vivendo uma coisa de cada vez. Tipo, a gente sempre vai parar na encruzilhada e vai ter que decidir. Igual a Gabi tava falando. Eu vou decidir amar essa pessoa agora e não a outra. Viver a experiência com essa alma e não a outra. E a gente tá sempre parando nesse tempo. Eu acredito muito que há outros tempos acontecendo onde a gente multidimensionalmente ama todo mundo coletivamente, não tem estou perdendo, para onde que eu vou dedicar, para onde que eu vou mandar minha energia? Mas aqui o nosso aprendizado é esse, né? Então, estamos juntas, amigas. É um desafio para todas e estamos todas juntas, ninguém solta a mão de ninguém. Exu, segura na mão dele. Porque é isso, pelo menos na fase que eu tô agora, que eu tô voltando a ter energia de paus, que eu aceitei. Eu falei, gente, a vida é uma feira, que bagunça. É isso. É ele mesmo. Brabíssimo. Deixa eu comandar toda essa feira aí. Melhor coisa. Colar com a Exu é a melhor coisa. Tô dando uma olhada aqui. Ó, gente, já são 10h07. Eu acho que a gente abordou bem os lugares, assim, foi uma leitura mais densa dessa vez. Nessa última parte. Alguém sente de trazer mais alguma coisa? Alguma coisa que marcou a leitura? Ou a gente finaliza? Eu tenho só um trecho que eu queria compartilhar. Que eu acho que ele é da página final, por isso que eu deixei ele para o final. Estava esperando vocês falarem outros. Esse trechinho aqui. É sem dúvida do lado destes autores que será preciso procurar, refletir, meditar, se quisermos nos aproximar da realidade contemplada por Miriam de Magdala, uma realidade que não é o fruto de suas projeções e de uma falta a preencher com o que Exuá deixou dele mesmo na memória. Eu gostei desse, só porque falou da falta, gente, da projeção da falta, porque uma vez, numa experiência com Madalena, eu tava assim, lá na novena, fazendo a novena e orando, rezo profundo. Aí chega um estado que você tá tão entregue que você começa a sentindo a presença. E eu falando sobre várias questões minhas de processos emocionais, justamente de processos de mortes que eu não tava conseguindo soltar e pedindo guiança, não sei o quê. E de repente só me veio assim, é tudo a falta de amor, sabe? Tipo, tudo se resume a isso. A busca é pelo amor e a falta é amor. E aí, todos os meus processos que eu tava ali debatendo, discutindo, falando, não sei resolver isso, não sei resolver aquilo. Essa vontade de ser amada, é só amor, é só não sei o quê. E aí foi vindo na minha memória tudo isso, tipo, eu comentei com vocês que o meu processo com a morte também veio da ferida do abandono, né? Então, para mim, era difícil de apegar porque eu tava abandonando e tava sendo abandonada. Então, por muito tempo eu fiquei nessa. E aí, no final, o quê? Esse medo do abandono. Medo de ser abandonada pelo amor, né? Pela fonte amorosa. E, medo de não estar recebendo amor. Rejeição, mesma coisa. E eu fiquei, assim, olhando para aquilo. Falei, cara, Madalena, gratidão, cara.
Gratidão. Entendi tudo. Sim, uma resposta só já resolveu muita coisa. Só que, claro, mais uma vez, a gente entende, sente, sabe que é, mas depois tem que ancorar. E tem que ancorar, né, nos aprendizados que vai se repetindo, para ver se a gente está alinhando assim bonitinho. Mas de verdade, gente, anotei essa só para pontuar, para a gente não esquecer que no final é tudo sobre amor. É só isso. Isso é lindo, porque isso complementa o que a Marcela falou sobre projeção. A sensação que eu tenho, eu até estava pensando em escrever um texto hoje sobre isso, mas eu não consigo explicar para as pessoas como eu aprendi a me nutrir. Mas a sensação que eu tenho é que quando eu projetava, quando a minha mente era na minha cabeça, a minha vida, porque a mente encanta, né? Ela me encantava todas as possibilidades. O naipe de espadas era muito presente em mim, eu abandonava o naipe de ouros. E a partir do momento que eu consegui, através do naipe de copas, então você está falando da ferida do amor, que aliás que tem muito lugar de auto-rejeição, pelo menos a minha experiência foi essa, karmicamente falando. Então, era um lugar de, beleza, eu amo vocês, eu amo todo mundo, mas eu mesma não me permito me amar porque eu tô com vergonha. Acho que tinha uma coisa kármica de, caralho, hein, porra, que merda que você fez aí nesses, sei lá, 1500 anos. E foi uma hora que a gente, tipo, o que eu tô fazendo aqui? Desculpa, galera, cheguei e tal. Mas o ego não sabe, né? O ego tá, nossa, eu sou uma pessoa muito sofrida, ninguém gosta de mim, e não sei o quê. Porque você tá o tempo inteiro fechada pra receber amor, porque você tá com vergonha, espiritualmente falando. Eu amo que eu me transformo num grande tirano. Parece que só começa a olhar pro meu despertar. Mas a sensação que eu tive, pra fechar, pra não ficar falando muito, é de que a partir do momento que eu fui perdoando toda essa energia karmática que tinha em mim, toda essa sujeira que veio, eu fui me amando. Não que eu não me amasse antes, mas eu fui entendendo que eu merecia também. Eu fui entendendo que eu também era uma mulher que merecia receber energia aí. E não tô dizendo em relação a homens, tô dizendo em relação à fonte. A fonte é a Terra, é Gaia. Então eu saí de uma pessoa que odiava estar encarnada, porque aqui ninguém me entende, aqui ninguém me ama, eu sou muito sensível e, meu Deus, eu odeio vocês, para uma pessoa que tá tipo, meu Deus, o mar, a praia, a concha, o cabelo da Marcela, o sorriso. Porque eu fui entendendo que eu mereço estar aqui, que eu mereço estar viva, que eu mereço sentir a vida, que eu mereço a presença, que eu mereço. Que tá tudo bem, sacou? Tipo, todo mundo faz merda. Sei lá quantas merdas eu fiz em quantas encarnações. Quando minha alma foi entrando nesse estado, eu fui conseguindo me nutrir. E aí, esse lugar de carência, de tipo, eu preciso que o outro me valide, que ele diga que eu sou boazinha, que ele... E acho que isso volta lá pro início do negócio dos demônios, né? Que é quando você aceita de fato a sua sombra. Eu, em momento nenhum, acessei nada muito pesado que eu tenha feito, mas eu sou muito autocrítica. Muito, muito, muito. Eu nasci dia 16, é a carta da torre. Então eu tinha uma coisa, tipo, nessa encarnação eu vou tirar 10, eu não vou fazer nada de errado, eu vou ser muito certinha e tal. Quando eu despertei, eu fiquei assim, meu Deus, eu era um monstro. Porque eu só podia. E aí foi uma sensação muito estranha a princípio, mas depois eu fui entrando num lugar que era. Então eu odiava o meu lado esquerdo do rosto porque era o lado masculino. Então eu odiava isso em mim porque eu era muito perfeccionista, eu odiava errar, eu me odiava. E não era um ódio egóico, porque egoicamente sempre me amei muito, me cuidei muito, mas era espiritual, era uma sensação de eu não mereço a fonte, eu não mereço Deus, eu não mereço Jesus, eu não mereço ser amada, eu não mereço existir. Era uma coisa meio que da alma querendo se esconder, tipo assim, cara, que pesado. Enfim, aí veio todo o processo de despertar, alma gêmea kármica, paga karma, limpa, reza, e agora que eu estou no momento mais feliz, eu olho pra trás e eu falo, caramba, cara, eu mereço sim, tá tudo bem. Eu entendo que eu sou tudo. Eu sou muito má, eu sou muito. E também uma coisa que me ajudou muito, uma frase que eu escutei nesse processo todo que era: quanto maior é a sua luz, maior é a sua sombra. No início, essa frase não fazia tanto sentido pra mim, mas eu tinha uma percepção clara de que eu entendia muito as pessoas, eu consigo ler muito bem as pessoas. E isso me dá poder sobre elas, porque se eu leio elas bem, eu consigo manipulá-las, mas eu não manipulava. E agora eu entendo plenamente que a frase não é sobre manipulação egóica, a frase é: quanto mais você desperta e ascensiona, mais você reconhece todo o seu poder destrutivo. Shiva é uma presença real na gente. Então, quanto mais a gente é Parvati, mais a gente é Shiva. E aí é um lugar de autocontrole. E é muito louco você estar falando isso do paradigma da carência,
que desde que eu entendi que eu mereço, a minha carência meio que passou. Porque eu entro em ressonância com a nutrição, então, obviamente, eu fico triste. Mas eu nunca mais me senti com vergonha ou, nossa, meu Deus, e eu nunca vou receber e ninguém. Porque eu olho pra vida e eu falo, caraca, eu tô viva, meu Deus, que loucura, né? Tô aqui, viado. É uma coisa meio de tomar a vida, que até as constelações falam muito, porque você sente que você merece. E aí depois você vai viver emaranhados com esse ego, né? Mas, assim, pra mim, o tarô ajudou muito a entender o que era cada energia. Quando eu saí de espadas, eu passei por copas, todo esse processo kármico, com a energia do sentimento da água, e aí eu comecei a acessar ouros. Eu ainda tenho muita dificuldade de acessar ouros, porque ouros exige uma autoestima delirante. Mas só um pouquinho da energia de ouro já dá um sentimento muito de, eu tô na Terra. Eu mereço a Terra, eu mereço Iroko, eu mereço fazer parte do meu clã, eu mereço conviver, eu mereço ter uma família, eu mereço ter uma relação que me faça sentir em casa, eu mereço os amigos. E aí vai entrando nesses paradigmas de Terra, que é os que vai chegando em Exu. Que aí, de fato, quando você entra no naipe de ouros, o papo é mais aterrado, né? A gente sai um pouco do lugar espiritual pra caminhar. Mas, assim, eu tô contando a história toda que é meio longa, porque eu acho que o que eu entendi desse negócio da autonutrição, da carência, foi muito que a minha alma precisava de auto-perdão, assim. Não era Jesus, não era... Ninguém ia me perdoar, eu ia me perdoar, sabe, assim. A minha alma precisava que eu olhasse pra ela e falasse, tá tudo certo. Tá, você ganhou uma nova chance. Você não é um monstro, você só era uma pessoa que estava lutando por coisas que precisavam de luta. Enfim, supera. Deixa lá, o que é de lá, deixa lá, vem pra cá. Fica aqui agora. E acho que deve dar esse barato quando a gente de fato morre, transmuta e olha a ficha, né? Tipo assim, caralho, puta que pariu, que isso, viado? Como assim? O moralismo espiritual, talvez, uma coisa por esse caminho. Nossa, total demais, amigo. Demais, me identifico com tudo. É muito isso. Muito isso. Muito isso. Profundamente isso. Profundamente. Diga, mãe. Na filosofia runa, que é meu amorzinho, que eu estudo, eles falam que existem basicamente 2 sentimentos, amor e medo, que o resto deriva daí. Então, a vida é para ser vivida no amor. Quando a gente sai do amor e entra em qualquer outro sentimento que deriva do medo, a gente está acessando memórias. A gente está acessando memórias que ficam reencenando, que é nossa criança, nosso subconsciente mostrando, já sofri com isso aí uma vez, vamos curar isso aí? Mas a nossa mente consciente fica racionalizando e não cura, e fica revivendo aquilo. Então, quando a gente acessa fora do amor, a gente está acessando memórias. Quando a gente está no amor, a gente está acessando a divindade, a gente acessa inspirações, que a gente se conecta direto com Deus e vem todas as inspirações. Que a vida, ela é plena e perfeita, tá tudo certo, tá tudo exatamente como tinha que ser, tá tudo certo. Aí entra também a fé, da confiança de que tá tudo sendo cuidado, tá? É tipo um software de computador, é um sistema perfeito, onde a plantação e a colheita, Deus está cuidando com amor, né? O negócio é a gente conseguir acessar menos memórias e acessar mais as inspirações. Então, a gente limpando e transmutando tudo isso de forma carinhosa, com paciência com a gente. É isso. Maravilhoso. É isso. Aí, só para dar aquela reforçada, né? Sentiu? Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Bola pra frente, toca aí, chuta pro gol. Bora. Que a filosofia não fala, que um dos instrumentos dela é o Ho'oponopono, né? Uma das formas de acessar, saiu do amor, acessou uma memória, te amo, sou grato. Pronto, te amo, sou grato. Então, é quase 24 horas. Tá ali, conversou com alguém, sentiu um negocinho ruim aqui, te amo, sou grato, te amo, sou grato. É que sua criança acessou uma memória ali que tá te conectando com aquela pessoa, uma coisa ruim. Te amo, sou grato. Continua a vida. Foi fechada ali no trânsito, ficou com raiva, te amo, sou grato. Limpa mais uma, porque é memória da com pau, né, gente? É memória toda hora. E aí, uma das ferramentas muito fáceis e simples é te amo, sou grato. Vamos limpando aí. A voz dela falou, eu sinto muito, e ficou quase irônico.
Porque depois desse papo todo kármico, tipo, sinto muito, tipo assim, nossa, te matei, sinto muito. Sinto muito. Já faz muito tempo. Sinto muito. Beijo, tchau. Foi outro. É uma coisa meio assim, meio debochada, né? Não. É brincadeira. É demais. Mas é demais mesmo. É isso mesmo. Às vezes eu sou acordada com um beijinho no ombro pro recalque passar longe, sabia? Super acordada com essa música. Eu acho que é isso, cara. É isso, né, pessoal? Foi lindo. Obrigada a todas. A gente estendeu, assim, bastante. Mas foi muito maravilhoso. Fiquei muito feliz com todos vocês aqui. Tá cheio. Muito feliz mesmo. Sim, quase 22, hein, galera? Vamos finalizar certinho. Vamos segurar aqui até o 22. Alguém faz uma finalização aí certeira, vai. Aí a gente fecha tudo. Vai dormir com esse portalzão bem bonito. Já sabem, né? Quando eu começo, eu não vou finalizar. Quem é que vai finalizar? Quem é que vai finalizar? Eu amo, eu fico só olhando pra carinha. De repente, todo mundo começa a anotar um negócio, olhar para baixo. Vai, amiga, então. Só um minutinho, gente. Só posicionar o celular aqui. Pronto. Podem fechar os olhos. Respirar profundamente. Permitir que o corpo relaxe. Convidar todas as suas consciências para estarem presentes no aqui e agora. Para que a gente finalize e feche esse portal e que ele continue reverberando dentro de nós e também fora de nós durante os próximos dias. Peço que vocês imaginem que do centro do coração se expande uma luz de raio rubi dourado. E ela te envolve numa bola de luz. E dentro dela, você é convidada a emanar todo o amor incondicional. Na presença do vermelho, que nos lembra a sabedoria do sangue, nós hoje pedimos a Madalena, que guie nossos corações a expressar a cada minuto o amor da fonte que ela conheceu em totalidade, para que todas as guerras se cessem dentro e fora de nós. Que a gente possa emanar esse amor também para as guerras que acontecem sobre o útero da Mãe Terra. E que o masculino relembre que o poder do sangue é amoroso e deve ser ofertado numa entrega genuína pelo feminino, ao dar a luz e ao ressignificar processos. E não em nome do poder ou da violência. Ave Maria Madalena, sacerdotisa sagrada, salve Yeshua que nos guia, a consciência crística em nós, o poder do feminino, do masculino e da união do entre mundos. Que a gente possa relembrar o local da contemplação a cada segundo. Amém. Querida, muito obrigada. Ai, de nada, amiga. Eu fiquei tonta, gente. Eu amo. Ai, encostei minha cabeça aqui, Senhor. Bebe uma água. É forte mesmo, né? Foi forte, de fato. Gente, eu amo vocês. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por tudo, pelas trocas, por cada palavra. Eu amo muito vocês, genuinamente. Vocês são lindas. Um bom descanso.
Irmã bem maravilhosa, queria muito abraçar cada uma. Muito forte. Inclusive, eu vi vários unicórniozinhos enquanto você fazia, Kelly. Achei muito bonitinho. Enfim, um beijão. Boa noite. Bom descanso. Beijo. Beijo, meninas. Obrigada. Beijo.